confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Olá, meninos, como é que vai? Tudo bem? Estou mais uma vez aí. Vamos falar mais uma vez aí sobre um dos temas do nosso discipulado, né? Uma alegria muito grande poder, mesmo dessa maneira indireta, conversar com vocês. Hoje nós vamos falar de Jesus como o nosso Salvador. E vamos começar pelo Gênesis. Lá em Gênesis, nós vemos que o primeiro casal, no caso Adão e Eva, foram colocados no Jardim do Éden. E lá no Jardim do Éden tinha uma árvore da qual eles não poderiam comer o fruto. Mas, seduzida, diz o texto, pela serpente, a mulher sentiu vontade de comer aquele fruto e convidou o homem para, junto com ela, cometer aquele primeiro pecado, né? E o que existe entre Deus e a sua criatura mais excelente, que somos nós, criados à sua imagem e semelhança? Existe o pecado. Então, o que atrapalha e que quebra a nossa comunhão com Deus como sua criatura privilegiada é o pecado. E o que é o pecado? O pecado é ultrapassar o limite. Quando Adão e Eva foram colocados no Éden, eles estavam em plena liberdade. Quando a gente fala de liberdade, a liberdade humana, ela só é plena quando ela tem quando o homem tem condição de fazer escolhas. Toda liberdade supõe a capacidade, inclusive a capacidade de inteligência de fazer escolhas. E dentre todas as criaturas de Deus, o homem e a mulher são os únicos seres conscientes de si e capazes, portanto, de escolher. Então, o simbolismo dessa árvore proibida no meio do Éden era o limite, onde o homem e a mulher teriam sempre à sua disposição a capacidade de escolher continuar na intimidade e na obediência a Deus, ou a possibilidade de não mais viver a comunhão plena com Deus e atender às suas paixões. A igreja interpreta que essa sedução, que a gente diz que a gente vê lá na Bíblia que foi feita pela serpente, na verdade seria um anjo, porque muito antes de haver essa decadência do pecado do homem, houve uma decadência de um grupo de anjos, os anjos decaídos. Esses anjos, liderados por Satanás, esses anjos, eles quiseram ser iguais a Deus. Então eles foram atirados do céu para a terra no sentido de decair. Eles perderam a exuberância dos anjos que servem a Deus, porque eles quiseram ser iguais a Deus. Ora, dentre todas as criaturas criadas, o único que tinha a liberdade de poder escolher também fazer isso era o homem. Por isso o demônio coloca no coração do homem e da mulher essa tentação. Observem que esse limite da liberdade humana, que é o limite que todos nós temos, ele, uma vez ultrapassado, ele nos leva naturalmente ao pecado. Por exemplo, nós temos que ter individualidade, mas se nós passarmos do limite, a gente cai no individualismo. A gente é pessoa moral, com valores morais, mas a gente passar do limite, a gente vira moralista, que é aquela pessoa que quer impor os seus valores a outras pessoas.
Enfim, todo o limite ultrapassado, ele é uma desobediência. Lá no Éden não faltava nada a Adão e Eva. Portanto, ultrapassar esse limite consistiu num pecado gravíssimo, como sempre acontece com a gente hoje. Adão e Eva não tinham necessidade de absolutamente nada, e quando esse egoísmo do pecado nos abate, nós então cometemos essa desobediência a Deus. E depois de Adão e Eva terem cometido essa desobediência, o pecado entrou no mundo e no gênero humano, e com ele vieram todas as consequências, dentre as mais graves, a morte. Então o homem que tinha sido criado, o homem e a mulher criados à imagem e semelhança de Deus, agora experimentaram a morte, a vergonha, o peso na consciência, a preocupação e o sofrimento. Para isso, então, Deus enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer por nós e pagar o preço desse pecado com o seu sangue. Ora, sendo Jesus verdadeiro homem e verdadeiro Deus, encarnado no ventre de Nossa Senhora, a Virgem Maria, ele passa a ter a mesma condição que Adão e Eva. No entanto, ele estava revestido das nossas fraquezas e dos nossos sofrimentos trazidos pelo pecado. Mesmo assim, ele viveu a plena obediência a Deus. E lá no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas e também de São Mateus, nós temos uma passagem importante, que é a passagem da tentação no deserto. Jesus, depois que ele é batizado nas águas do Rio Jordão, ele vai até o deserto para ali passar 40 dias e 40 noites jejuando e orando. E o demônio, da mesma maneira que o demônio falou para a mulher e para o homem: olha, como desse fruto que vocês serão iguais a Deus, que foi a tentação que o fez decair do céu, Satanás, ele faz a mesma coisa com Jesus, sendo Adão o primeiro homem do qual veio o pecado. Jesus é o segundo homem, mas é o homem perfeito, o homem santo, pelo qual vem a vida e o perdão. Então o demônio vai até Jesus e faz a mesma tentação que ele fez com o homem e com a mulher lá no Éden. E ele diz para Jesus: transforma essas pedras em pão, porque está escrito, joga-te daqui desse precipício, porque está escrito que Deus não vai te desamparar, ou me adore, ajoelhe e me adore, que eu te darei todos os reinos da terra. E a todas essas tentações, diferente de Adão e Eva, que se entregaram a essa tentação, Jesus diz para ele: está escrito, adorarás somente o seu Deus e só a ele prestarás culto. E Jesus então responde com a obediência que Adão e Eva não tiveram. Jesus responde a Satanás e o Satanás se retira dele. Tendo vencido essa tentação de Adão, Jesus agora pode viver a sua vida e em tudo testemunhar a sua santidade, a sua inocência diante de todas as suas acusações, e ele pode livremente entregar a sua vida por nós na cruz. O que é a cruz? A cruz é a árvore. Assim como ao aproximar-se da árvore da desobediência e comer do seu fruto, Adão e Eva se entregaram ao pecado, ao nos aproximar da cruz de Cristo e beijar essa cruz e abraçar a cruz do sacrifício banhada do sangue de Jesus, nós então recebemos a remissão dos pecados por sua morte, Por sua morte fomos curados, diz a palavra de Deus. Então essa redenção que Jesus faz na nossa vida é a redenção de Adão. Se por um pecado, se por um homem veio o pecado e a morte, por um novo homem que é Jesus, vem a salvação, o perdão e a vida. Portanto, Jesus é o nosso Salvador, Ele que venceu a tentação, Ele que viveu a sua mais plena obediência a Deus, entregou-se na cruz, sofreu e morreu por nós. A palavra nos diz lá em Gálatas, a carta aos Gálatas, no capítulo 4, ela diz assim, deixa eu achar o texto, que chegada à plenitude dos tempos, olha só, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido à lei, ou mesmo a mesma lei de Adão, a mesma lei de todos nós, a lei dos homens,
a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama em nós, Abba, Pai. Já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por Deus. Olha só que legal. Outrora, é certo, desconhecendo a Deus, servíeis aos que na realidade não são deuses. Agora, porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos rudimentos fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-vos a eles? Olha só, Gálatas capítulo 4, né? Ele diz que, capítulo 4, versículo 4, ele diz que, cumprindo-se os tempos, ou seja, cumprindo-se as promessas de Deus, Deus enviou Jesus para remir é salvar, tirar a culpa, né? Redimir o homem, o gênero humano de todos os pecados. O maior pecado que nós podemos praticar é o de não reconhecer que somos pecadores. E se nós não somos pecadores, então nós somos deuses, e deuses nós não somos. A partir do momento que nós reconhecemos que também erramos, que somos pecados e que somos do gênero de Adão, nós então temos a condição de humildade de nos banhar no sangue de Cristo, porque Cristo veio para remir Adão e todo o gênero humano, e ele de fato morreu, historicamente morreu pelos nossos pecados. Por isso que essa música diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos libertar de todas as consequências do nosso pecado. Esse texto dessa música, ele está na primeira carta de São João, que é a carta do amor de Deus. Ela tem apenas 5 capítulos, é uma carta lindíssima, onde São João fala de todo esse processo em que Jesus é o Senhor da nossa vida, em que Jesus, trazendo para nós as consequências do amor do Pai, Ele morre pelos nossos pecados, e Ele também nos ensina a amar o nosso próximo. Então, pensando nisso, eu quero convidar vocês a refletir essa semana no senhorio de Jesus na nossa vida, na sua vida, na minha vida, para que Ele venha nos remir de todo o nosso pecado. Todos os dias nós erramos, ultrapassando os limites, fazemos como Adão e Eva,